Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hands-on Ultrassom. Aqui a gente compartilha aulas do universo da ultrassonografia semanalmente. Por isso que eu sempre faço esse convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, porque toda vez que a gente lançar uma aula nova, você vai ser avisado pelo YouTube, olha, tem aula nova no canal Hands-on Ultrassom. Hoje eu quero trazer para vocês a oportunidade de assistir a mesma aula, eu diria até melhor, uma aula que eu pude ministrar no Congresso Alagoano de Ultrassonografia, só que lá, evidentemente por questões de limite do tempo da apresentação, eu não pude detalhar tanto como eu vou ter nessa conversa com vocês aqui nesse momento. Então está aqui o slide, a minha aula foi dada lá na ministra, foi ultrassom na endometriose, o passo a passo de como fazer, que eu quero trazer para vocês essa prática que eu pude levar para o pessoal lá em Maceió. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gosto de falar muito aquilo que é contemporâneo para onde a gente está indo nessa história da endometriose, falar não só o óbvio, mas falar o que é aquilo que é atual. Quando a gente traz um conceito mais clássico de endometriose, a gente vê exatamente isso que está escrito aqui no slide. A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de glândulas endometriais e estroma fora do endométrio e fora do miométrio, ou seja, ela pode estar na serosa e geralmente é associada a um processo inflamatório que ela vai determinar. Isso aí é o conceito clássico. O que a gente tem de contemporâneo? Duas coisas importantes. Primeiro, que o estroma é tão importante, muitas vezes até mais importante do que a glândula. Então, essa nossa conversa com um colega, por exemplo, patologista, é fundamental. Porque às vezes na peça cirúrgica que ele tira lá do colega cirurgião, que ele recebe, se ele não encontrar a glândula, ele acha que não é endometriose. Mas sim, a presença de estroma também constitui, e muitas vezes até mais importante, porque ela forma a glândula, realmente a presença de endometriose. Um segundo aspecto, e aí interessa muito a mais a gente que trabalha, a nós que trabalhamos com imagem, é que a endometriose, apesar dela ter esse conceito da presença de glândula e estroma, mas no seu dia a dia fazendo ultrassom, você vai perceber que o que a gente vai encontrar são lesões fibróticas, é fibrose. São imagens hipoecogênicas, endurecidas, com alta rigidez tecidual, pouca vascularização ao Doppler e com isso representando exatamente a fibrose, que é o resultante das alterações dos processos inflamatórios crônicos da doença gerando essas alterações. Então, qual é a produção de fibroblastos, enfim, miofibroblastos ali na camada muscular superficial. Então, muita coisa que a gente traz hoje como conceito e por isso que eu acho que esse reolhar sobre a doença, eu costumo dizer que talvez estejamos passando por um momento de redefinir a doença endometriose, acrescentando essa presença de estroma e glândula, também a presença de fibrose. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês a imagem de uma anatomia patológica. Aqui a gente vê glândulas e estroma infiltrando aqui uma área que seria fora do útero. E aqui há lesões de endometriose, essa é uma imagem, uma ilustração imitando uma imagem da videolaparoscopia, então com lesões seja no ovário, no intestino, aqui na serosa uterina, na bexiga e assim por diante. Quando a gente vai falar da classificação, hoje a gente tem um consenso, uma terminologia internacional publicada em 2021, a gente, além daquele conceito clássico das três formas, que é o cisto de endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, a endometriose peritoneal ou superficial, que é aquela que está em cima da camada de peritônio, em cima da serosa dos órgãos, e a endometriose profunda, que é aquela que infiltra esse peritônio, atingindo a camada adjacente. Também temos como um conceito mais atual que dentro da endometriose profunda, se ela estiver no intestino, a gente pode falar diretamente que é uma endometriose intestinal. Que se essa endometriose profunda estiver acometendo a bexiga, a gente pode falar que é endometriose da bexiga. O conceito de endometriose intestinal já subentende que é uma endometriose profunda que atinge o intestino. O conceito de endometriose da bexiga já subentende que é uma endometriose profunda que está atingindo a bexiga. Porque
Isso é importante, porque às vezes você vai encontrar lesões que podem ser superficiais tocando a serosa do intestino. Aquilo não constitui endometriose intestinal. Você pode também encontrar lesões superficiais tocando a serosa da bexiga. Aquilo, se ele não infiltrar a camada muscular do detrusor, aquilo também não é endometriose vesical, não é endometriose da bexiga. O conceito, inclusive, de endometriose profunda, eu confesso a vocês que isso trouxe um conforto muito grande para a minha prática, porque com a evolução dos aparelhos de ultrassonografia, a gente já estava vendo lesões muito pequenas, de 2 milímetros, 3 milímetros, mas aquele conceito antigo que endometriose profunda, endometriose que atinge uma infiltração maior que 5 milímetros, me prendia a poder ter que falar no meu laudo só quando a endometriose tinha essa dimensão. Mas a gente já estava vendo a lesão. Isso me incomodava demais. E por último, a endometriose também iatrogênica, que é aquela endometriose normalmente por implante pós-cesariana, pós-miomectomia, após até cirurgias de endometriose, mas que classicamente a gente sabe num Brasil campeão de cirurgias de cesariana, a gente tem muito implante na parede abdominal de lesões de endometriose. Aqui a ilustração, uma ilustração muito bonita, mostrando implantes no intestino. Então, a terminologia de 2021, como falei para vocês, ela me trouxe uma clareza e um conforto muito grande para os meus laudos, porque ela exatamente determinou que endometriose superficial é essa endometriose que ela fica restrita à camada, imagine que essa linha branca aqui é a serosa, é o peritônio, ela não infiltra a camada adjacente. Enquanto que a endometriose profunda, ela infiltra, ultrapassa o peritônio, infiltrando a camada adjacente, independente da espessura que ela estiver atingindo. Isso já é endometriose profunda, que é a endometriose, que é a forma mais grave, que dá mais sintomas, inclusive, mais associada a sintomas mais graves nas pacientes. Então, como a gente vê aqui nesse exame, vocês estão vendo aqui, eu estou com um transdutor direcionado no fórceps vaginal lateral direito, isso aqui é o colo uterino, e vejam que essa faixa ecogênica aqui é o ligamento uterosacral direito. E vejam que essa lesão aqui, um ligamento desse tem aproximadamente 3 milímetros de espessura. Então vocês já estão vendo a imagem nodular, vou colocar o vídeo para rodar aqui. Então, vocês estão vendo a imagem, a lesão de endometriose no ligamento uterosacral direito. Isso aqui tem menos de 5 milímetros e a gente já sabe que é uma endometriose profunda. Então, de novo, aquele conceito de 5 milímetros me prendia. Só que essa terminologia trouxe esse conceito para a gente, então esqueçam, não existe mais essa denominação de 5 milímetros. Isso atualmente já não se usa mais. Passou do peritônio, ela é endometriose profunda. Um outro conceito muito atual, muito contemporâneo, que a gente traz para essa nossa conversa, que é, muita gente ainda fala assim, a endometriose, o padrão ouro é a videolaparoscopia. Isso deixou de ser uma verdade quando a gente teve essa diretriz da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, a ESHRE, que é uma sociedade muito influente na ginecologia e obstetrícia, que em 2022 atualizou isso para a gente, dizendo exatamente um dos tópicos deles, assim, olha, a laparoscopia deixou de ser o padrão ouro de diagnóstico e passou a ser recomendado apenas em pacientes com exames de imagem negativos e ou nos quais o tratamento empírico não foi bem sucedido ou inadequado. Então vejam a importância da imagem trazendo um protagonismo para essa história na jornada da paciente que sofre com endometriose. Então, nesse momento, também quero trazer para vocês uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia, uma certa briga de vaidade, de ego entre os radiologistas e ultrassonografistas. Porque às vezes eu sou um médico que trabalho muito mais com ressonância, eu vou dizer que ressonância é melhor. Se eu trabalho mais com ultrassom, eu vou dizer que ultrassom é melhor. Eu gosto muito de uma visão da Cleveland Clinic, onde ela fala patient first, ou seja, o paciente em primeiro lugar. Aqui não tem vaidade, está determinado, está comprovado, está publicado e trago para vocês essa realidade nesse artigo publicado aqui em janeiro de 2023 da Sociedade aqui da Radiologia Europeia.
Aqui ele fala que eu traz como os highlights desse artigo, vejam, ultrassom transvaginal is the first line imaging, ou seja, é a primeira linha, né, na investigação de uma paciente com suspeita de endometriose, é a ultrassom transvaginal. Então não tem vaidade aqui, está comprovado, está determinado, eu tenho que olhar para o que há de melhor para a minha paciente. A gente vai ver ao longo dessa nossa conversa toda essa história. A ressonância tem sim o seu espaço demais, e muitas vezes ela é complementar ao ultrassom. Se eu estou desconfiando, por exemplo, de principalmente compartimento lateral, atingindo nervos, se eu estou desconfiando de endometriose no diafragma, intestino alto, ela de fato tem muita aplicabilidade à ressonância, não tenha certeza disso. Ou então aqueles úteros volumosos, difíceis de fazer na prática, onde a gente tem útero miomatoso, de volume muito grande. É difícil você fazer um ultrassom para pesquisa de endometriose. A ressonância cabe muito nessas situações. O que a gente tem de sistemática hoje para pesquisa de endometriose? Desde a publicação do Consenso IDEA, a gente tem esse passo a passo, né, que inclusive foi atualizado recentemente pela RSNA, pela Sociedade Americana, trazendo uma importância muito grande, principalmente por compartimento posterior. Porque a gente sabe que 90% das lesões de endometriose estão no compartimento posterior. Aqui, o IDEA, que foi esse primeiro consenso, ele trouxe esses 4 passos. Um primeiro passo, né, um first step, de que eu preciso fazer meu ultrassom, olhar para o útero, olhar para o ovário, como você faz seu ultrassom transvaginal de rotina, mas com um ponto de atenção. Se no útero não tem adenomiose, porque esse binômio, adenomiose e endometriose, caminham muito junto no dia a dia. No ovário, ver se é essa mobilidade ali do ovário com o útero, se ele não tem endometriomas e se não tem também a presença de hidronefrose nas tubas uterinas. Um segundo passo, a gente precisa ver exatamente se existe mobilidade do ovário, novamente, como falado aqui, e também se não tem sinais inespecíficos, como exatamente um processo aderencial e sensibilidade dolorosa. E aí é o que eu quero chamar muita atenção de vocês para esse momento, porque é um momento delicado do exame e é meu papel ter um alinhamento de expectativa com a paciente durante o exame. Dona Maria, Dona Socorro, nesse momento do exame eu vou fazer uma certa compressão e talvez, se você sentir algum tipo de dor, me avise, porque nesses pontos pode ter uma doença chamada endometriose. E a senhora vai me ajudar a cada vez mais a chegar a esse diagnóstico. Então eu preciso alinhar a expectativa. O nosso óbvio não é o óbvio da paciente. Vocês terem uma ideia, eu já recebi pacientes que me procuraram e falaram assim, doutor, eu vim lhe procurar e eu confesso que eu fiz esse exame com outro profissional e eu acho que ele estava com mais intenções, porque ele ficava fazendo assim com o aparelho dentro de mim. E aí quando ela me falou isso, eu disse, puxa vida, eu entendi que o colega queria fazer a manobra, que é o próximo passo, do deslizamento. Só que ele não se comunicou com a paciente. Então, na interpretação da paciente, ela pensou, poxa, ele está com mais intenções para o meu lado. Então, essa conversa, eu sei que muitas vezes o colega escolhe trabalhar com diagnóstico por imagem porque ele não quer consultar, não quer... Gente, passou dessa era. Tá? Essa soft skills da gente, sabe, ter essa atenção ao próximo, o amor ao próximo, essa empatia, isso é o primeiro remédio que todo médico deve administrar ao seu paciente. Então, na ultrassonografia, isso também é fundamental. Desculpa estar trazendo essa conversa, talvez esteja fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu sempre trago isso para os meus alunos nas nossas imersões presenciais. Eu digo assim, gente, tudo é aula, tudo é aula. Desde o momento que a gente vai fazer o exame, desde o momento que eu acesso uma região íntima da mulher, porque muitas vezes ela não expõe ao marido dela, e ela está me mostrando aquela região, eu tenho que pedir licença. Eu digo, Dona Maria, Dona Socorro, com licença, eu vou introduzir o aparelho da forma mais delicada possível, e se alguma coisa lhe incomodar, você me avisa. Eu tenho que pedir licença. Nós, como médicos, precisamos desse olhar mais atento. Então, no terceiro passo, eu também vou para fazer a manobra do deslizamento, que a gente vai ver aqui na prática, e no quarto passo é que eu vou fazer a pesquisa dos focos no compartimento anterior e no compartimento
posterior. Eu confesso a vocês que quando eu comecei toda essa jornada de estudo, aprofundamento da endometriose, eu não tinha uma literatura, né? E aí a gente fez esse lançamento em 2022, está aqui ao meu lado, vocês estão vendo aqui, o livro, né? Aqui, publicado, uma obra brasileira, a única obra até hoje brasileira, explicando exatamente o passo a passo. Com esse livro eu quis trazer aquilo que era muito prático de como fazer o relatório, como é o preparo da paciente, né? Eu tenho aqui, acho que não vai dar para mostrar para vocês aqui, não é o objetivo ficar fazendo propaganda de livro, é só para falar para vocês que quem tiver interesse depois se informar sobre o livro, é uma literatura brasileira que eu trouxe bem prática, vocês vão ver isso no dia a dia. Então, a metodologia que como eu faço ultrassom, inclusive está no livro, está aqui nessa apresentação, para vocês terem acesso. Como é que eu faço? Eu participo de grupos internacionais e nacionais, todo congresso que a gente vai conversar, eu já percebi que até hoje não existe um consenso da maneira como fazer o exame. De novo, o meu olhar de quem está no centro dessa história. Eu já vi escolas no Brasil ensinando começar pelo compartimento posterior, começar pelo intestino. Mas se eu sei que 90% das lesões estão lá e que possivelmente eu posso causar uma dor à paciente, eu não vou começar já meu exame induzindo uma dor nessa paciente. Eu preciso estabelecer uma relação médico-paciente de confiança para que ela confie em mim. Ela está me vendo muitas vezes pela primeira vez. Então, no meu protocolo que eu ensino para meus alunos, eu começo pelo abdômen. Porque ali eu vou ter que olhar o abdômen, tenho que procurar diafragma, como vocês estão vendo aqui descrito. Diafragma. Olhar os rins para ver se não tem hidronefrose. Olhar a fossa ilíaca direita na região ilioceco-apendicular. Olhar na fossa ilíaca esquerda, o colo descendente e o sigmoide. Então, eu começo pelo abdômen. Se a paciente tem histórico de cesárea, vejo minuciosamente a parede abdominal, principalmente na linha entre os retos abdominais e na linha da incisão de Fanny Steele. E aí eu começo a ultrassom transvaginal seguindo a ideia, olhando o útero, ovário, tubas, paramétros, olhando isso no compartimento médio, o compartimento aqui anterior, bexiga, ureter, ligamentos redondos, recesso vesicouterino, compartimento posterior, reto sigmoide, região retrocervical, paracervical, ligamentos uterosacrais, tórax, serosa, o fundo de saco de Douglas, fundo de saco posterior, o fórnix vaginal e o septo retrovaginal. Então, vocês vão ver que eu vou vindo de uma sequência onde 90% das lesões vai estar lá, eu deixo por último, porque lá talvez eu possa induzir uma paciente, eu já vou estar no final do exame, ela já vai estar confiando, ela sabe da importância daquele exame, porque ela sofre há muitos anos. A gente sabe que no Brasil, a média do diagnóstico entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose é em torno de 7 a 9 anos. Essa paciente está sofrendo há muito tempo e está desassistida, ela não tem uma pessoa que está dando esse diagnóstico para ela. Então, ela está mais receptiva e se você tiver essa atenção, com certeza ela vai te ajudar. A gente já testou lá na clínica, nos nossos serviços, vários tipos de protocolos e um trabalho que a gente realizou entre a experiência da paciente e a qualidade da imagem, o melhor protocolo que a gente tem hoje é esse que eu estou compartilhando com vocês aqui na tela. Às vésperas do exame, a gente orienta a paciente a fazer o uso do laxante oral, o do Colax. A gente pede para ela tomar 2 comprimidos às 8 da manhã e às 14 horas da tarde. Fazer uma dieta baixa em teor de resíduos e no dia do exame ela faz a aplicação do enema retal 1 hora antes do exame e antes do exame também eu peço para ela esvaziar a bexiga, beber aproximadamente 300 ml de água, porque durante o exame a bexiga dela vai enchendo para a gente poder estudar ureter e estudar bexiga. Lembrando que é um exame que a gente precisa, a paciente está muito confortável, o médico está muito confortável para realizar esse exame devido ali à ergonomia do aparelho e você ter longevidade na sua prática médica como ultrassonografista. Eu quero trazer para vocês nesse momento o fundamento da gente entender por que 90% das lesões estão no compartimento posterior. Na maioria das vezes, ou você está sentado ou você está deitado em decúbito dorsal. Então, quando a gente olha para os espaços, recessos abdominais, a gente vai ver que esses espaços aqui, por exemplo, imaginando que uma mulher deitada,
vocês vão ver que o fluido, o líquido, pensando na teoria da menstruação retrógrada, ele vai escorrer o líquido exatamente para essa região aqui mais posterior, porque nós temos aqui o compartimento anterior e o compartimento posterior. Muito dificilmente, mas não raro, pode sim escorrer para cá e ter lesões de diafragma, mas é muito mais difícil. O que é o nosso dia a dia é encontrar lesões aqui intestinais, na reflexão, no septo, no tórax, nos ligamentos uterossacrais, na região paracervical. Compartimento posterior é o nosso dia a dia. Uma coisa fundamental que muda o jogo para quem faz pesquisa de endometriose é entender que um dos seus grandes clientes que vai receber o seu laudo é o médico cirurgião especialista em endometriose. Ele vai ter na mão um mapa para ele decidir se aquilo é cirúrgico ou não. E a visão que ele tem construída no cérebro dele é a visão da videolaparoscopia. Só que a visão que você tem como ultrassom não é a visão que ele tem. Então é nosso papel decodificar isso, fazer essa transformação do que a gente está vendo no ultrassom para a imagem da videolaparoscopia. Então, de tal forma que eu vejo um estresse muito grande dos nossos alunos, normalmente, eu vou dar um exemplo bem prático. Aquela lesão do intestino, eu estou com dificuldade de descrever se ela está a 9, a 10 ou a 12 centímetros da borda anal. Eu tenho que, mais importante de saber exatamente a distância que ela está da borda anal, é saber que o meu colega ele vai ter acesso pela videolaparoscopia aqui, vejam, o limite da visão dele, por exemplo, no compartimento posterior, é a reflexão peritoneal. Tudo aquilo que está abaixo da reflexão peritoneal está invisível a ele. Ele vai contar com os nossos olhos, com a minha descrição no laudo. Então ele olha aqui o útero, vê os ligamentos uterossacrais e vê a reflexão peritoneal. Se tiver lesão para baixo, ele não tem como saber. E ele vai ficar zangado com você se ele abrir essa paciente, operar a paciente e você não falar que tinha lesão lá embaixo. Porque senão a dificuldade da cirurgia vai ser muito maior. Ele ter que abrir peritônio dissecando todo o reto para pegar a lesão lá embaixo. Então, é nosso papel. Então, já começando aqui o exame, propriamente dito, falei para vocês que começa pelo abdômen, transdutor convexo. Isso é uma das grandes aprendizados, tá, gente? Linha branca, linha ecogênica é peritônio. Então, tá aqui, vejam, essa linha branca é o peritônio, aqui está o fígado. Aqui eu estou com um transdutor, aqui essa imagem não é desse transdutor, aqui eu botei um linear, porque você pode fazer com linear ou com convexo. Então está aqui o vídeo acontecendo, então o seu olhar vai ser procurando lesões nodulares hipoecogênicas, estivesse infiltrando o peritônio aqui que está revestindo o diafragma, peritônio paretal ali do diafragma. Como no caso dessa lesão que a gente tem aqui uma imagem da literatura, um nódulo hipoecogênico infiltrando aí uma endometriose do diafragma. Quando a gente olha, vai analisar os rins, entendendo que o rim é para a gente ver se não tem hidronefrose, para eu ter uma sugestão de que deva ter infiltração nos ureteres. Então nós temos aqui, no caso do rim direito, a gente coloca o transdutor na linha axilar média para posterior, e nós vamos ter essa visão aqui do recesso hepatorrenal, o fígado e o rim direito. Então aqui o objetivo é olhar para esse espaço, que isso aqui também é um espaço de recesso, e olhar para o rim. Tem hidronefrose? Não tem, no caso aqui está normal, e não vejo nenhuma lesão também aqui no espaço de Morrison ou recesso hepatorrenal. Como, diferente dessa paciente, que a gente vê de fato uma hidronefrose, aqui vejam o rim dilatado, realmente com um acúmulo de líquido, denotando que deva existir uma obstrução no ureter pélvico, que pode ser uma endometriose, num contexto clínico que a paciente tem de suspeita de endometriose. Na fossa ilíaca direita, o meu objetivo é estudar a região de seco, de íleo e de apêndice. Então aqui eu vou olhando para as paredes externas, procurando nodulações. Aqui a gente tem íleo, aqui a gente está vendo, olha aqui, ó, o apêndice. Muita gente às vezes não consegue achar o apêndice. Aqui é o apêndice, essa imagem tubular. Aqui íleo terminal, apêndice, tem até conteúdo ali dentro do apêndice. E vejam também ali o seco. Então essa região
é que eu vou procurando a fossa ilíaca direita. Inclusive o preparo intestinal oral é principalmente para a gente limpar essa região, e o enema, o reto, já mais lá inferiormente. Na fossa ilíaca esquerda, veja que eu vou descendo com o transdutor, cólon transverso, vai passar pelo psoas e ele vai começar a ser chamado de sigmoide. Então vejo também, procurando na parede externa, se não tem nenhum espessamento aqui na camada muscular, possivelmente nós temos a serosa ali, também revestindo ali a camada muscular. Então vejo que está um intestino limpo, não tem nenhuma lesão. Quando a paciente tem histórico de cesariana, é fundamental a gente fazer essa pesquisa aqui da parede. Então, o transdutor linear, eu tenho que estudar tanto a separação dos retroabdominais, como eu falei para vocês, coloco perpendicular à incisão de Pfannstiel, exponho aqui a cicatriz da cesariana e vou fazendo perpendicular à cicatriz uma varredura. Aqui coloco uma camada de gel e vou fazendo essa varredura agora nesse sentido transversal. Então eu vou fazendo aqui e vai passando a imagem, a cicatriz cesariana, pele, subcutâneo, camada muscular, e aí rodaria na transversal para fazer o estudo da linha entre os músculos reto-abdominais. Essa anatomia é fundamental que vocês revisem. Saber que existe pele, subcutâneo, camada muscular, existe sim uma gordura pré-peritoneal até a gente chegar ao peritônio, como representado aqui na ilustração e na imagem ultrassonográfica. É necessário vocês revisarem isso, como eu estou trazendo aqui para vocês, porque as lesões de endometriose, a gente passou do tempo de que aquele laudo que só diz assim, presença de endometriose na parede abdominal, na fossa ilíaca direita. É um laudo que não diz nada. Ele tem de fato dizer a camada, eu vou mostrar para vocês agora. Então, até aqui a anatomia, né? Pele, subcutâneo, camada muscular, fáscia muscular, gordura pré-peritoneal e o peritônio lá mais profundamente. Então, essa anatomia é uma anatomia muito fácil da gente identificar na ultrassonografia. Porque vejam esse caso, é muito clássico essa lesão no plano subcutâneo, vocês estão vendo aqui fazendo a varredura, encontra essa imagem nodular, mal definida, hipocogênica, inclusive com ala ecogênica, denotando o processo inflamatório, e vejam que ela não infiltra a fáscia muscular. Essa é uma lesão relativamente fácil do cirurgião, ginecologista que for operar, abordar cirurgicamente, fazer a ressecção com margem de segurança para não deixar a lesão, e realmente porque ela não infiltra a fáscia. Diferente dessa outra lesão que está infiltrando a camada muscular do reto abdominal esquerdo. Vejam o processo inflamatório, uma imagem mal definida na borda medial aqui do reto abdominal esquerdo. Vejam que eu estou fazendo uma varredura superior, agora vou trazer novamente inferiormente. Então é uma lesão muito difícil de operar, porque essa lesão o cirurgião vai ter que fazer uma ressecção da camada muscular. Aí talvez vai ter que entrar um cirurgião geral, que é quem mais entende de cirurgia. Porém, o cirurgião geral também não entende tanto de endometriose. Então, às vezes, essa equipe tem que estar integrada. Você vai precisar botar uma tela, você vai precisar fazer uma reparação, às vezes até com um cirurgião plástico. É uma situação mais difícil e precisa mais da gente no laudo. Por exemplo, essa outra lesão, vocês veem que ela está infiltrando aqui a fáscia muscular, tocando inclusive parte do ligamento inguinal. Então ela não infiltra a camada muscular, está profundamente no plano subcutâneo, mas ela infiltra a fáscia. É uma lesão de difícil retirada, porque eu não posso deixar células aqui, senão vou ter lesão remanescente e recidiva nessa paciente. Então é fundamental no seu laudo você colocar as 3 dimensões, colocar a distância da pele. Eu gosto muito de referir a distância do nódulo para a cicatriz umbilical e faço uma analogia com a mama. Eu uso como referência a cicatriz umbilical e vejo que em horas aqui, por exemplo, está a mais ou menos a 5 horas e a distância dessa lesão, porque muitas vezes essa lesão nem sempre ela é palpável. Então eu tenho que dar esse direcionamento para o colega. Então vejam que essa lesão, por exemplo, que infiltra a camada muscular, lesão hipocogênica, mal definida, focos ecogênicos lá de permeio, infiltrando o reto abdominal, sem infiltrar ali a gordura, o plano subcutâneo, e também não infiltra a gordura pré-peritoneal. Diferente dessa outra lesão,
que a gente está vendo aqui infiltrar a camada muscular e infiltrando aqui. Vejam como é profunda essa lesão, chegando a atingir a camada da gordura pré-peritoneal, inclusive perto dos vasos epigástricos aqui. Então, essa é uma lesão difícil de retirar, porque ela está muito profunda. Realmente, essa informação a gente precisa colocar no laudo. Trazer para vocês o aspecto ao Doppler, como toda lesão de endometriose, uma lesão pouco vascularizada, a gente tem uma vascularização mais periférica e mais modernamente não é necessário por seu laudo, mas, por exemplo, aqui no nosso serviço nós temos aparelhos que têm elastografia e ele praticamente corrobora aquilo que a gente já sabe do aspecto clínico. É uma lesão que tem alta rigidez tecidual. Então vejam que no mapa de cores, na elastografia, a lesão também se apresenta como uma lesão com alta rigidez tecidual. A elastografia nada mais é do que o nosso palpar com a ultrassonografia. No laudo, eu gosto, é aquele momento que vocês fazem o print aí da tela, eu gosto de escrever muito assim. Nota-se na parede abdominal a presença de imagem nodular, sólida e hipocogênica, irregular, parcialmente definida, caracterizada como o quê? Olha, topografia, então eu falo a região, a localização em relação aos planos, subcutâneo, plano muscular, plano subcutâneo. Eu deixo um laudo bem estruturado. A relação com a face, está acima da face muscular, ele infiltra a face, está abaixo da face, isso é importante para o cirurgião. As dimensões, os 3 eixos, a profundidade da pele, a distância da cicatriz umbilical, o eixo em horas em relação à cicatriz umbilical, vascularização, que na maioria das vezes a gente sabe que vai ser hipovascularizada. Se você tiver no seu aparelho, você acrescenta a avaliação da elastografia, que a gente também já sabe que vai ser com alta, elevada rigidez tecidual. Eu gosto muito de, todas as aulas, vocês vão ver repetidas vezes eu falar isso, de usar o termo compatível. Então, eu boto achados ecográficos compatíveis com endometriose na parede abdominal, na minha impressão diagnóstica, e gosto de botar um mapa de cores, onde aqui eu desenho a lesão, mostrando para o cirurgião, para o colega, exatamente o ponto onde nós temos lesão. Essa frase eu gosto muito de trazer, sabe, para os nossos alunos, lá no Hands-on presencial, nos nossos congressos, nas nossas aulas online. Vocês só vão deixar de sentir medo de deixar passar alguma lesão de endometriose quando dominar a anatomia e os pontos críticos da doença. E é isso que eu quero trazer para vocês. E nesse momento eu vou encerrar essa aula para a gente fazer uma parte 2, para não ficar muito extenso, e a gente vai voltar na próxima aula, no próximo vídeo, a partir desse ponto, que a gente vai realmente começar a ultrassom transvaginal e ver cada passo e principalmente esses pontos críticos, para você nunca mais deixar passar endometriose na sua vida. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque quando for lançada a parte 2, você vai ser notificado aí pelo YouTube que começou a parte 2 dessa nossa aula. Um abraço, pessoal, fica com Deus.